Assista agora programa Opinião, com Gilson Aguiar. A educação no Brasil tem já monitoramentos, exames que são feitos desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Um salto importante, um avanço para a educação brasileira que pôde ter diagnósticos, se levantar quais seriam os principais problemas que a educação atravessa. Alguns desses exames, inclusive um que está sendo feito aqui no Paraná, um exame exclusivo do Estado, que já existe no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, que avalia matemática e língua portuguesa. Os índices são preocupantes. As escolas públicas com índices baixos, as escolas privadas índices melhores. Como entender uma educação que tem tantos diagnósticos, mas até agora não teve uma solução? Para isso eu converso com Raquel Brotherhood. Ela é doutora em educação, coordenadora do curso de pedagogia do Sesumar. Professora Raquel, bem-vinda à Opinião. Boa tarde, Gilson. Obrigado pelo convite. O que a gente faz com um país que tem uma educação com problema histórico, mas ao mesmo tempo, historicamente, se elogia a educação no país? São vários literários, políticos que ao longo da história falam que a educação é o futuro do país, mas até agora a educação tem diagnósticos e não tem respostas. Como a gente age com isso, professora? Inicialmente eu acho que os elogios à educação no Brasil são mais retóricos, porque na verdade os índices que nós vemos indicam que nós não estamos bem. Então, por exemplo, na última avaliação da Unesco, em 2006, dentre 171 países, 169 países, nós ficamos em 71º lugar. É muito mal para um país que está se desenvolvendo rapidamente, que está crescendo em tantos setores, onde a classe média hoje é mais de 50%. Então eu acho que quando a gente olha os índices, a gente percebe que realmente não está bem. A educação parece que não significa no Brasil crescimento. Ele poderia ser muito melhor se fosse melhor educado, vamos dizer assim. Com certeza. Com certeza. A gente tem visto o resultado disso, o Brasil precisando trazer de fora especialistas, pessoas formadas em áreas essenciais para o desenvolvimento, como engenharias, por exemplo, e nós não temos pessoas formadas para ocupar esses cargos, né, com a formação adequada para isso. Agora, se nós temos falta de mão de obra qualificada, a gente também tem falta de uma formação básica. Levantamentos feitos pelo próprio MEC e pelo próprio IBGE apontam que o índice de analfabetismo funcional no Brasil é preocupante, de um país que necessita de pessoas qualificadas, mas que tenham pelo menos uma base de formação mínima. Onde nós pecamos na formação do brasileiro, na educação fundamental, por exemplo? Eu acho que a maneira como o Brasil entrou no processo de crescimento da educação, principalmente da educação básica, não foi a maneira correta. Nós entramos praticamente por uma exigência do Banco Mundial, no período dos financiamentos, que a contrapartida do Brasil era todas as crianças na escola, era não haver evasão, era não haver repetência. Então, com isso, foram se criando mecanismos de, por exemplo, promoção das crianças no ciclo básico, que não favoreceram uma formação adequada no ciclo básico. Então, hoje nós temos o quê? Para você evitar que a criança seja reprovada na primeira série, para isso comprometeria o processo junto aos financiamentos internacionais, a criança passa da primeira para a segunda série em algumas regiões ou estados até a quarta série sem reprovação. E aí isso fez com que muitas vezes na escola pública a gente tem crianças que chegam à quarta série sem serem alfabetizadas. E analfabetas funcionais é a maioria. Então nós estamos preocupados mais com os números do que com a qualidade do que se ensina. Exatamente. Manter a criança na escola a todo custo, isso é importante, porque isso tem outras conotações, além do fato de apenas a alfabetização, né? Nós sabemos que a escola não só alfabetiza, ela forma cidadãos, ela garante uma nutrição mínima para as crianças de baixa renda, tem outras condições que são favoráveis. O fato da criança estar na escola é positivo. No entanto, em relação à alfabetização, que é a função básica dela naquele momento, ela não está executando. Então quer dizer que a escola ela tem o aluno dentro dela, ela tem um espaço físico mínimo, ela tem um professor, mas a educação não ocorre. Aí você pensa, bom, por que a educação não ocorre? É o professor? É o aluno? Aonde falhamos? Aonde nós temos hoje o aluno na escola, numericamente ele está lá,
qualitativamente ele não desempenha seu papel, ele não consegue realizar o seu cronograma de formação, o seu destino de formação? O Brasil tem se desenvolvido, e o mundo inteiro, muito rapidamente, e é um processo complexo, né, multidimensional. Então, isso provoca alterações na sociedade e novas exigências ao Estado e à escola. Então, para que a escola acompanhe esse processo de complexificação do mundo, seria preciso que várias dimensões dentro da escola fossem olhadas. Uma delas é a formação do professor, mas existem muitas outras. Então, a questão política não é somente uma questão de dinheiro, lógico que é uma questão de investimento, isso é importante, e as avaliações demonstram isso quando mostram que um investimento maior e adequado consegue melhores índices, né? Inclusive, nós percebemos nesse último IDEB de 2012 que houve uma pequena diferença para melhor nas escolas públicas em relação às escolas privadas, na educação básica, né, o que significa que o ensino público está buscando melhorar e está melhorando em alguma medida, mas essa melhora é quase pífia, né? Se nós olharmos o próprio Paraná, que agora está querendo instituir esse novo sistema de avaliação própria, né, nós caímos de 2009 para 2011 0,2%. Então nós tivemos, ao mesmo tempo que um crescimento qualitativo por um lado, nós tivemos ainda um desempenho muito pequeno e precário se pensarmos na educação como um todo. A meta do Brasil para ser atingida no IDEB, por exemplo, em 2021, é de média 6, né? Nós estamos com 3,8. Então nós somos muito abaixo da média. Muito atrás. Seríamos um péssimo aluno se pensarmos na educação. Somos, sim, ainda somos. E veja, os sete estados do Brasil que caíram entre 2009 e 2011, dentre esses 7 estados, o Paraná é o segundo. Um estado como o Paraná. Né? Ou seja, o Paraná teve um desempenho ruim na educação. Teve um desempenho ruim porque nós vemos Paraná e Espírito Santo foram dos estados maiores os que não se deram bem, que tiveram uma perda em relação a 2009 de 0,2%, e os outros estados são estados menores e mais fracos, como por exemplo os estados do Nordeste, Pará, Alagoas, onde essa queda já é uma expectativa. Onde normalmente a gente tem realmente, em todos os aspectos do desenvolvimento não tão bem. Agora, significa que a educação pode ser associada à renda? Isso quase sempre é uma certeza. Onde há uma renda menor, há uma educação menos qualitativa. Nós temos em alguns lugares no Paraná, por exemplo, municípios com muito boa renda, muito perto de municípios com rendas muito baixas. As escolas elas são muito diferentes em espaços muito pequenos, ou seja, essa história de nós termos um estado rico, com boa educação, é meio contraditório. Você pode ter no mesmo estado uma boa educação e uma educação muito deficitária. Se nós olharmos o próprio Paraná, em relação a isso, as cidades mais ricas, os municípios mais ricos, o município que teve melhor desempenho no IDEB 2012 foi Londrina, antes de Curitiba, na frente de Curitiba e bem na frente. Foram 7 municípios que ficaram próximos da média, ou ficaram na média de 6, né, que seria hoje. Londrina e Curitiba são 2 que tiveram. Londrina teve 4 escolas, e eu acho que Londrina teve 4 escolas, Curitiba teve 2 escolas. E mais 5 municípios tiveram uma escola com uma nota próxima de 6. Municípios pequenos. O que muito se explica isso? Isso significa o trabalho realmente de cada escola. Então você pode apostar muito numa educação, de uma política estadual de educação, uma política federal de educação. O que se aposta muito como os trabalhos são feitos em cada escola. Você vê isso com mais clareza quando você pensa na avaliação do ensino fundamental, né, até o 5º ano, até o 6º ano. Então, que é a educação municipal. Então, a gestão está mais próxima, a gestão está mais preocupada com aquele sistema. Então, quando você olha a educação estadual, que é a partir da 5ª série, do 5º ano, então você vê que fica mais difícil de atuar nisso. Né? Então, quanto mais municipalizada a educação quanto mais regional é a administração dela, melhor. Parece ser melhor. Agora, se nós tivéssemos uma preocupação com a educação de uma forma geral, nós poderíamos dizer que a educação no Brasil precisaria de uma diretriz, uma política educacional mais eficiente. Aí quando você fala o que é eficiência na educação, você tem 2 linhas muito distintas. Alguns falam que a educação brasileira ela é muito filosófica, ela parte muito do idealismo, alguns até questionam o esquerdismo dentro da escola e querem uma escola mais técnica, uma escola mais voltada a ações práticas. Outros consideram que não. E o que falta exatamente é uma escola humana, uma escola filosófica. A senhora é partidária de que lado, professora?
Eu acredito que a dimensão social, a dimensão política, a dimensão filosófica, elas estão todas presentes, assim como a dimensão técnica da formação pedagógica do professor para dar aula, exatamente, né? Mas eu tenho uma preocupação porque o que a gente percebe no Brasil é que os expoentes maiores da educação brasileira hoje têm uma visão muito política da educação, né? Certíssimo, a gente não pode olhar a educação desvinculada de todo o sistema social, desvinculada da sociedade de classes, das perversidades que esse sistema que nós temos imprime. Mas, quando você pensa somente no político, parece que o técnico fica meio descurado, inclusive a formação do professor, né? Então, você não consegue caminhar. O discurso é muito bonito, a gente tem autores que falam de educação com uma propriedade incrível, que tem uma repercussão internacional, mas a gente não consegue executar isso na prática, exatamente porque essa outra dimensão, que é a dimensão técnica, ela não está sendo enfatizada. E eu acho que tem uma coisa que vem junto, quem é o nosso professor? A docência está muito desvalorizada e isso me preocupa muito. Eu vejo como coordenador de curso as pessoas que estão procurando, inclusive li um dado essa semana, que somente 3% dos professores formados em pedagogia no Brasil são formados em universidades públicas. Isso significa o quê? Isso significa que eles não conseguem acessar a universidade pública. Geralmente que eles provêm das escolas públicas têm uma formação mais fraca, na concorrência do vestibular eles não entram nas públicas, terminam entrando nas privadas, que teoricamente têm uma formação menos adequada. Então é um ciclo vicioso e uma coisa traz a outra. Então são as pessoas menos preparadas que procuram a pedagogia, porque a pedagogia é um curso que forma profissionais que vão ser mal remunerados, pouco reconhecidos, agredidos. Então caímos de novo na discussão de que nos importamos com os números e não nos importamos com o que nós estamos formando. Com o que a gente quer formar. Agora, como reverter isso? A senhora colocou um dado vital. É muito bonito o discurso, são belas análises, mas nós não temos prática. E prática implica em gestão de educação. Nós temos lideranças políticas que sempre exaltam a educação, e a senhora colocou no início da nossa conversa com a retórica. Quer dizer, essa retórica vai continuar, como é que a educação pode se livrar dessa retórica e ser prática? Aonde estaria o nosso ponto crucial a ser mexido, que poderia desencadear uma mudança? Ou quais pontos poderiam desencadear essa mudança? Eu vou tentar responder partindo de um exemplo. Alguns anos atrás, o município de Ivatuba teve um desempenho muito bom nas avaliações do MEC. E nós fizemos uma visita a Ivatuba para ver como é que aquilo acontecia. Uma escola pública simples, com materiais simples, nada de tecnologia, nada. 3 prefeitos consecutivos, um mesmo prefeito que se reelegeu e o vice-prefeito dele, que estavam investindo em educação desde o momento inicial da gestão deles. Então, todo o município, que é um município pequeno, você sabe, estava voltado para o processo educacional. As famílias participavam, os professores eram envolvidos, eles tinham uma consultoria forte da UEM, e eles conseguiram. E você ficava assim maravilhado com o que aqueles professores e professoras faziam com crianças de 2 anos, de 3 anos. A gente assistiu lá, eu visitei inclusive com o reitor do Sesumar, nós fomos lá visitar, a gente assistiu crianças de 2 anos tendo aula de filosofia. Todo o ciclo, de 1º ao 4º ano, faziam provas não objetivas, escreviam textos, na medida da possibilidade dele, com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, isso gerou um resultado a nível nacional excelente. Então, é uma questão de vontade política, de coordenação de ações, não de uma ação só, de investimento no professor, na formação do professor, eles tinham uma consultoria, mas também de um envolvimento de toda a comunidade, da família, porque esse, inclusive, é um dos problemas que a educação enfrenta, né? Os problemas da educação não são somente o problema da aprendizagem do aluno, é o problema da indisciplina, é o problema da violência dentro da escola, é o problema da desvalorização do professor, da má formação do professor, e é o problema da não participação da família no processo educativo. Existe um hábito de que achar que a escola tem que se responsabilizar por tudo e a família está livre, está satisfeita na sua consciência porque entregou seu filho à escola. Quando na verdade não é assim, tem todo um processo. Então, as avaliações vão resolver, ou mesmo o período integral na escola vai resolver? Essa é uma discussão muito comum, que se fala muito hoje da escola integral. Inclusive a própria Unesco diz, que o mínimo seria 4 horas e 25 minutos, 4 horas e meia, 5 horas da criança na escola. Mas não basta você dar 5 horas mal aproveitadas.
Nós temos no Paraná, por exemplo, um programa que é o Mais Educação, que é um excelente programa, que mantém a criança na escola nos 2 turnos, mas o segundo turno, atualmente, não está voltado para a alfabetização, para o conhecimento, para o desenvolvimento intelectual, para a compreensão do aluno, que é o que seria essencial para você conseguir formar, lá no fim do sistema básico, um cidadão consciente. Eu precisaria ter uma escola de tempo integral que fosse pensada também um programa para o integral. Desenvolvimento intelectual, não só voltada para esporte, para lazer, para artesanato, como está acontecendo em Maringá, inclusive, mas voltada para o desempenho intelectual do aluno, para a possibilidade dele adquirir conhecimentos. Estou conversando com a Raquel Brotherhood, estamos falando sobre a educação no Brasil. Nosso próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente da escola. Existem ambientes diferentes, escolas diferentes e com situações, às vezes, preocupantes. As escolas estão assumindo papéis que, por exemplo, não são seus. E até que ponto essa escola que está surgindo com novos papéis e com novas exigências para os professores, elas vão realmente dar um resultado de um indivíduo melhor. E vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a violência na escola e o ambiente social que nós temos, que também é cada vez mais violento. Daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. Relaxar, cuidar da saúde, do corpo, da mente. Ter um dia de beleza só para você. A Clínica Spa Salutaire proporciona tudo isso e mais. Nutrição, dia da noiva, da formanda. Faça uma visita ou agende um horário e conheça o atendimento e a qualidade do Spa Salutaire. Spa Salutaire, Neo Alves Martins, 1287. Bom de Pesca, com Beto Chioqueta. Ecologia, lazer e aventura. Sábado, 10h30 da manhã. A droga é um problema mais do que sério. Por isso pedimos a vocês, pais e mães, que tenham uma boa relação com seus filhos. O diálogo é uma excelente ferramenta no combate às drogas. Dê exemplo também no trânsito. Respeite as normas. Uma campanha do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. Apoio. MultiTV e CBN Maringá promovem degustação de vinhos italianos. Quinta-feira, 27 de setembro, às 20 horas, no Giardino Eventos. Você vai experimentar mais de 10 tipos de vinhos do país, que é o maior produtor mundial. Reservas pelo fone 84091290. Convites limitados. Degustação, grande teste de vinhos italianos com acompanhamento de jantar. Apoio TIM, Você Sem Fronteiras. Giardino Eventos, Adega Gourmet, Casa do Queijo e Jardim Simonet Residence. Promoção CBN Maringá e MultiTV. Você está assistindo o programa Opinião, com Gilson Aguiar. O Opinião está de volta, estamos conversando com a doutora em educação, Raquel Brotherhood. Conversamos um pouco no nosso primeiro bloco sobre os exames da educação constantes, investigações dos diagnósticos da educação brasileira que vai mal e quais seriam as formas de tentar superar isso. Só que existe um problema contemporâneo na escola, que é o papel que a escola está assumindo na sociedade. Em alguns momentos se critica que a escola está assumindo papéis que não são seus. Muito daquilo que seria da família é transferido para a escola. A escola incorpora isso. Só que existe também hoje, dentro da escola, relações preocupantes de violência na escola, que parecem um pouco do reflexo de uma sociedade que também é violenta. E aí a senhora colocou aqui no primeiro bloco que os professores ganham mal, nós somos mal remunerados, os professores têm uma situação muito difícil no ambiente escolar. E parece que isso piora. Em relação aos professores, eles também não estão preparados para enfrentar todas as demandas que a escola está pondo para eles em função dessa nova demanda que a sociedade põe para a escola, né? Houve um momento da minha história pedagógica que eu me ressurgi muito contra essa questão da escola precisar assumir, inclusive, a educação doméstica, né? Eu achava que a educação doméstica era a função só e apenas da família. Valores, princípios, cidadania e etc. eram questões que estavam fora da escola. A nossa preocupação naquele momento, eu acho que essa é a vantagem de você ter uma trajetória bastante longa, é que
Naquele momento anterior, no momento anterior a esse que nós estamos vivendo hoje, nós tínhamos uma preocupação na escola, ensinar conteúdos aos alunos. Então era muito mais fácil, evidentemente. E quando começou essa proposta de o aluno vir e se exigir da escola que ela desse mais do que apenas conteúdos, desse formação, eu achava que isso não estava correto. Hoje, mesmo achando que a família não pode se eximir dessa responsabilidade, assim como a sociedade, porque não é somente da família, a família é um reflexo direto da sociedade, eu já acredito que a escola tem que assumir esse papel. Por quê? Porque eu acho que a família hoje não está preparada para isso. A família mudou de configuração, está mudando de configuração com uma rapidez muito grande e independente da configuração, porque isso não vai determinar realmente a sua possibilidade de desempenhar o seu papel, mas ela não está tendo preparo. As gerações, as novas gerações, elas estão entrando, por exemplo, no casamento, nos casamentos, né, agora são muitos, sem nenhuma preocupação de se estão ou não estão preparados para terem e criarem filhos, como vão criar, o que fazer diante das situações conflituosas da vida. Então isso termina fazendo com que elas não deem conta e fiquem muito aliviadas de passar essa responsabilidade para a escola. Na escola nós temos, teoricamente, uma formação científica que nos permite ter uma compreensão melhor desse processo. Então, consequentemente, nós temos uma responsabilidade grande com isso também. Não unicamente nossa, mas nós temos que assumir isso. Mas, infelizmente, muitos professores, às vezes muito jovens, ainda não estão preparados também para isso. E vem junto a questão da violência, né? A violência da sociedade, que é gritante, que é em todas as instâncias, onde você olha de dia, de noite, em lugares mais ou menos tranquilos, cidades grandes, cidades pequenas, municípios bem pequenos, a violência está presente com intensidade enorme e com requintes, né, de violência. E isso, lógico, vem para dentro da escola. E nós temos que enfrentar isso também. Agora, não só a gente tem que enfrentar a violência, como a gente tem que estabelecer limites para as crianças, tentar formar as crianças e os jovens no sentido de entenderem melhor esses processos para analisarem as consequências disso para eles próprios e para os outros, para a sociedade como um todo. Eu acho que é muito uma questão do individualismo da sociedade atual, né? Não só brasileira, talvez mundial ou na maioria do mundo ocidental. No Oriente a gente não vê tanto isso, né? É um mundo muito individualista, cada um olha só para si, ninguém está preocupado com o outro, ninguém vê o outro, ninguém quer ver o outro. É muito mais cômodo você ver você mesmo, os seus interesses, o que você quer, e você termina agindo no sentido de satisfazer esses interesses. E a vida do outro não tem o menor significado para você e o bem comum também não tem. Então talvez seja mesmo uma questão de valores de fundo, valores da sociedade, que perpassam pela família, atinge a criança, atinge a escola e a gente tem que dar uma resposta. Professor Raquel, tem um dado que aconteceu aí no início desse mês que ficou polêmico. A senhora deve ter acompanhado de uma garota que usou o Facebook, sua página pessoal, para colocar algumas informações sobre a sua escola. Ela tirou fotos da porta quebrada, a parede, o teto e algumas aulas que eram para ser dadas e não eram, e também a forma como os alunos se comportavam. Enfim, ela faz um raio-x da escola, coloca isso no Facebook, tem apoio de uma grande quantidade de pessoas e, ao mesmo tempo, dentro da própria escola, ela se diz perseguida pelos que não gostaram muito dessa exposição. Parece que na escola, aí pegando um pouco esse dado dessa reportagem, a gente tem, ao mesmo tempo que pessoas preocupadas com a qualidade da educação e tentando melhorá-la, existem os agentes dentro da própria escola, que vão de alunos, professores de direção, até os próprios pais, que compactuam com uma escola ruim. Ou seja, a escola em algum momento, com a péssima qualidade que ela tem, atende ao interesse desse ser humano. Existe também esse lado, quer dizer, dentro da própria escola hoje tem pessoas que estão satisfeitas com uma escola insatisfatória. Resultado de um despreparo dessas pessoas para considerarem a importância e o papel da escola e para fazerem uma avaliação adequada dessa escola, para perceberem que a escola não está dando para os seus filhos o que ela deveria, poderia e precisaria dar. Esse cidadão também não está pronto para fazer essa análise. Então ele acha que a escola está boa, a escola recebe o filho dele. Eu acho que isso é uma minoria, Gilson. A gente convive com pessoas de nível socioeconômico, inclusive nível educacional não tão alto, nem graduadas na universidade, pessoas com nem o ensino médio, que têm consciência de que o ensino não está bom, que têm consciência que a escola precisa melhorar. Mas sempre tem alguns que não têm essa consciência, que preferem que tudo continue assim, porque causa menos problema.
Com relação à aluna, eu acho que isso é um dado importante. Eu acho que a atitude daquela menina foi uma atitude corajosa e que possivelmente, nesse mundo tão interligado que a gente está vivendo aí, e vai ter reflexos sobre outros jovens que vão ver essa possibilidade de eles próprios lutarem por melhoria nas condições da escola que é oferecida a eles. Utilizar esse instrumento como um instrumento de atuação, de cidadania. Nós sabemos como as instituições têm medo das avaliações públicas, Haja visto que isso voltando à questão da avaliação, porque as escolas estão se mobilizando tanto, inclusive, sobretudo, as privadas, no sentido de se saírem bem nas avaliações, ENEM e ENAD. Porque elas querem fazer disso um instrumento de propaganda e de de busca de alunos e tal, Então, com essas avaliações, o MEC está fazendo um processo que para mim é absurdamente equivocado, que é tentando melhorar a qualidade do ensino a partir do final do processo. Então, o aluno chega no fim da graduação, eu faço um ENAD, ou chega no fim do ensino médio, eu faço um ENEM, e a escola vai mal e ele tem uma nota baixa no ENEM, não permite a ele entrar na universidade com aquela nota ou algo assim. Então, a escola vai ter que se mobilizar porque o Estado avaliou mal ela. Então, todo o trabalho, em vez de você investir no ensino fundamental, no ensino básico, para que aquele aluno do ensino básico chegue ao final do ensino médio com condições de ingressar na universidade bem formado, preparado para atuar na sociedade, não, você quer que ele chegue e se dê bem no exame. Então, para isso, você muda o ensino para poder ele se dar bem no exame, não para que ele seja um indivíduo bem formado. Aí os exames perdem a sua função, pelo menos no discurso, de ser o meio de diagnosticar uma sociedade de uma educação que precisa de tratamento. Eu acho que o investimento tem que ser na educação, não no exame. O exame, aí você inverte o processo, porque aí a própria instituição quer ter um bom resultado no exame, porque isso tem reflexo lá fora na sociedade, na sua imagem, e aí ela tenta mudar o ensino. Então nós estamos vendo, por exemplo, falando da universidade, a gente começa a dar palestra para o aluno, a gente começa a aplicar prova integrada e etc., coisas que deviam fazer parte da formação normal, não para que a gente obtenha uma nota melhor no ENAD, mas para que a gente forme melhor o nosso aluno. Então nós devemos mexer em toda a estrutura e não só ter um bom resultado para poder maquiar um pouco o nosso. A avaliação é importante, se ela tem como finalidade detectar as mazelas e principalmente formular políticas públicas que possam atuar sobre o problema detectado. Isso, inclusive, não é uma proposta desse exame que o Paraná está propondo agora. Ele diz, pelo menos nesse momento, que a finalidade de aplicar as provas de português e matemática é detectar as falhas e entregar à escola instrumentos para que a própria escola possa atuar junto dos problemas detectados. Respeitar a autonomia da escola. Mas não com a perspectiva de modificar as políticas públicas do Estado nesse momento. Ele está se autoritário, se ele está autoritário... É uma forma de garantir a autonomia, porque a primeira resposta das instituições isso vai tirar a autonomia da escola. Então o Estado está buscando tranquilizar as escolas, dizendo não, é só uma forma de detectar os problemas e dar instrumentos à própria escola para que ela interfira. Você assistiu Programa Opinião, com Gilson Aguiar.